Olá, queridos irmãos e irmãs. A história de Davi e Golias é uma das mais inspiradoras da Bíblia e continua trazendo ensinamentos profundos sobre fé, coragem e a soberania de Deus. Quando enfrentamos desafios gigantescos em nossas vidas, podemos olhar para essa passagem e aprender como superar qualquer obstáculo confiando no Senhor. Hoje vamos mergulhar nessa história incrível, entender o contexto em que aconteceu e extrair lições poderosas para aplicar no nosso dia a dia. A história de Davi e Golias está registrada em 1 Samuel 17. Nessa época, os filisteus eram um grande inimigo de Israel e, em um de seus confrontos, enviaram um guerreiro temível para desafiar os israelitas. Esse guerreiro era Golias, um gigante de quase 3 metros de altura, um soldado experiente, fortemente armado e confiante de sua vitória. Durante 40 dias, Golias desafiou os exércitos de Israel, zombando deles e pedindo que alguém o enfrentasse em um duelo. Mas ninguém, nem mesmo o rei Saul e seus soldados mais fortes, teve coragem de aceitar o desafio. Foi então que apareceu Davi, um jovem pastor sem experiência militar que visitava o campo de batalha apenas para levar comida para seus irmãos. Ao ouvir as palavras de Golias, Davi ficou indignado porque o gigante estava afrontando o exército do Deus vivo. Com ousadia, Davi declarou que enfrentaria Golias e que a vitória viria do Senhor. Enquanto todos viam Golias como um inimigo impossível de derrotar, Davi viu uma oportunidade de glorificar a Deus. Ele não confiava em sua própria força, mas sim no poder do Senhor. Em 1 Samuel 17, 45, Davi disse a Golias: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Com apenas uma funda e 5 pedras, Davi partiu para a batalha, e com um único disparo certeiro, atingiu Golias na testa, derrubando o gigante e vencendo a luta. Essa passagem nos ensina uma das maiores lições da fé cristã. Não importa o tamanho do nosso desafio, se confiarmos em Deus, Ele nos dará a vitória. Essa história vai muito além de uma simples batalha física. Ela representa a luta que todos nós enfrentamos contra os gigantes da vida. Aqui estão algumas lições poderosas que podemos aplicar. A verdadeira força vem de Deus, não de nós mesmos. Enquanto os soldados de Israel confiavam em suas armas e ficaram paralisados pelo medo, Davi confiou apenas em Deus. Muitas vezes tentamos resolver problemas com nossas próprias forças, mas a verdadeira vitória vem do Senhor. Êxodo 14:14 nos lembra: O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Não podemos permitir que o medo nos impeça de agir. Todos estavam aterrorizados com Golias, mas Davi viu a situação com os olhos da fé. Quando enfrentamos dificuldades, devemos lembrar que Deus está no controle e não deixar o medo nos paralisar. 2 Timóteo 1:7 nos diz: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Deus usa os improváveis para cumprir seus propósitos. Aos olhos humanos, Davi não tinha nenhuma chance contra Golias. Mas Deus usa os fracos para confundir os fortes e mostra que a vitória não depende da nossa capacidade, mas do seu poder. 1 Coríntios 1:27 diz: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Devemos ser fiéis nas pequenas coisas antes de enfrentar grandes desafios. Davi não começou sua jornada enfrentando Golias. Antes disso, ele já havia derrotado leões e ursos enquanto cuidava das ovelhas. Deus o preparou no anonimato antes de colocá-lo diante do gigante. Lucas 16:10 nos lembra: Aquele que é fiel no mínimo, também é fiel no muito.
Precisamos vencer nossos gigantes com as armas certas. Saul tentou colocar sua armadura em Davi, mas ele recusou, pois sabia que sua confiança estava em Deus, não em armas humanas. Precisamos usar as armas espirituais que Deus nos dá, como a oração, a fé e a palavra. Efésios 6,13 nos ensina: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Todos nós temos gigantes em nossas vidas. Pode ser um problema financeiro, uma enfermidade, um trauma do passado, um medo paralisante ou uma luta espiritual. Assim como Davi, precisamos confiar que Deus luta nossas batalhas e que nenhum problema é maior do que o nosso Deus. Davi não esperou ser rei para agir com coragem. Ele aproveitou a oportunidade que Deus colocou diante dele e enfrentou seu desafio com determinação. Isso nos ensina que devemos ser fiéis nas pequenas coisas, pois é assim que Deus nos prepara para grandes conquistas. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, está escrito: a batalha não é vossa, mas de Deus. A história de Davi e Golias não é apenas sobre uma batalha antiga, mas sobre como Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Ele quer que confiemos nele, enfrentemos nossos desafios com fé e nunca duvidemos de seu poder. Se Deus foi com Davi, ele também está com você. Não importa qual seja o seu Golias, Deus já te deu a vitória. Apenas confie, siga em frente e lute com fé. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Assim como capacitaste Davi a vencer Golias, capacita-nos a enfrentar nossos desafios com fé e coragem. Dá-nos força para confiar em Ti em todas as situações. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo e compartilhe com mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar mais estudos bíblicos e reflexões sobre a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e fortaleça sua fé para vencer todos os gigantes da sua vida.